queridos, segunda questão da nossa série de exercícios de lei de Coulomb é: duas esferas condutoras idênticas, carregadas com cargas mais Q e menos 3Q, inicialmente separadas por uma distância d, atraem-se com uma força elétrica de intensidade, módulo F. Se as esferas são postas em contato e em seguida levadas de volta para suas posições originais, a nova força elétrica entre elas será. Aqui, mais uma vez, nós temos duas situações para serem analisadas. E aí, preste atenção. Primeiro, nós temos duas cargas, mais Qzão e menos 3Qzão, distantes de uma distância que eu chamei de D. E aí ele diz que sofrem, interagem entre si com uma força F. Bom, é evidente que, como são cargas de sinais diferentes, contrários, ocorre uma força de atração. E eu vou chamar essa força de força F1, beleza? Uma força de atração aqui entre as duas cargas. E é o que acontece. Ele diz que essas duas cargas elas se tocam, tá? E depois são afastadas para a mesma distância inicialmente. E aí ele tem também dois detalhes importantes que diz na questão, que são esferas idênticas e condutoras. E o que ele traz como consequência? É que ao se tocarem, elas vão transferir cargas de uma para outra. É o processo de eletrização por contato. E aqui, durante essa troca, ao se afastarem novamente, elas não vão ter mais a mesma quantidade de cargas. E a gente precisa justamente descobrir quais são essas quantidades de cargas. E é aquele problema bem simples que você tem que aprender. Quando estiver trabalhando com esferas idênticas, num processo de eletrização por contato, a carga somada antes, ela vai ser dividida igualmente. Como assim, professor? A gente vai somar o que eu tinha antes, pelo princípio da conservação das cargas, ou seja, eu vou somar mais Q menos 3Q, que dá quanto isso? Mais Q menos 3Q, né? Vamos lá, faz essa conta aí de cabeça, pelo amor de Deus, não decepciona o professor, tá? Vai dar menos 2Q. Todo mundo acertou aí, né? Por favor. Essa carga é a carga que eu tenho antes do contato. E após o contato, o que é que vai acontecer com essa carga? Essa carga ela vai ser dividida igualmente, porque as esferas são idênticas, tá certo, pessoal? Então, metade vem para essa esfera. Se metade, qual é a metade de menos 2Q? Qual é a metade de menos 2Q? Menos 1Q. E a outra metade vem para essa outra esfera, menos 1Q. Observe que os dois ficaram com as cargas iguais, tudo bem? E agora, o que é que vai acontecer com essas duas esferas? Elas agora estão com sinais idênticos, ó, menos e menos. Então, nessa situação, vai aparecer uma força de repulsão, exatamente. Cargas de sinais iguais, elas se repelem. Então, vai aparecer uma força, que eu vou chamar aqui de F2, repelindo, afastando essas cargas, beleza? Então, uma das respostas, que a questão queria, era saber se essa força era uma força de repulsão ou de atração. Então, a gente já respondeu metade da pergunta. Aqui nós temos uma força de repulsão, beleza? Repulsão. Só que agora, ele quer saber se essa força F2 ela vai ser maior, menor ou igual do que a força F1, tá? Tem dois jeitos de resolver. Tem o jeito matemático e tem o jeito teórico. Eu vou resolver do jeito matemático e aí você espera um pouco para eu explicar como você poderia resolver essa questão sem fazer matemática, somente analisando a lei de Coulomb, tá certo? Então veja só, vamos primeiro fazer do modo matemático. Eu vou calcular quanto vale F1, quanto vale F2 e a gente faz a comparação, tá certo? Bom, começando por F1, que é a força do primeiro momento, vai ser K vezes Q1. Eu vou chamar Q1 de mais Q, tá? Lembrando que tem que ser em módulo. Então, quando eu estou colocando em módulo, eu desconsidero esse sinal negativo. Então, aqui vai ficar módulo de mais Q e aqui vai ficar módulo de menos 3Q. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado, beleza? Lembrando que eu acabei de dizer,
o módulo tira o sinal negativo e deixa sempre positivo. Então vou ter F1 é igual a K vezes Qzão vezes 3Q dividido por D ao quadrado. Resolvendo essa conta aqui rapidinho, né? Eu vou passar o 3 aqui para frente. Vou multiplicar Q vezes Q, vai dar Q ao quadrado. Então vai ficar KQ quadrado dividido por D ao quadrado. Essa é a força F1. Vou fazer a mesma coisa para a força F2. Tá aqui, ó. F2 é a força do segundo momento. Vai ser a constante K. Beleza? Tá aqui a constante K. E aí nós temos as cargas sendo iguais, ó. Menos 1 e menos 1Q. Beleza? Lembrando que em módulo. Não vamos esquecer disso, pelo amor de Deus, pessoal. Em módulo. Ó. Veja só como é que ficou aqui. Ficou K menos Qzão dividido por D ao quadrado. Tirando o sinal módulo, tirando o negativo, então eu vou ter força 2 é igual a K vezes Qzão vezes o Qzão dividido por D ao quadrado. Isso daqui vai dar simplesmente K vezes Q ao quadrado dividido por D ao quadrado. Então você observa que a força ela diminuiu. A força F1 é 3 vezes isso daqui e a força F2 é só isso daqui. Então a força ela diminuiu. F2 é menor que F1. Tudo bem, pessoal? Bom, professor, como é que a gente faria para resolver isso? Sem necessidade dessa conta toda aqui. O que é que você observa? Quando as cargas elas se tocaram, quando as esferas se tocaram, elas voltaram para a mesma distância D. Então a distância D não vai influenciar no valor de F1 e F2, porque são os mesmos. A única coisa que muda da primeira situação para a segunda situação é justamente os valores das cargas. E se você observar, a força ela é diretamente proporcional ao produto das cargas, Q1 vezes Q2. Então, naquela situação em que o produto das cargas for maior o valor, maior vai ser a força. Então, se você fazer o produto aqui de 1 vezes 3, o produto de 1 vezes 3 dá 3. E aqui, o produto de 1 vezes 1 dá 1. Então, nós temos a maior força na situação 1, em que o produto deu 3. Tudo bem, pessoal? Então, a gente poderia fazer sem essa conta toda, apenas analisando o produto das cargas e vendo que a força F1 seria maior que a força F2. Espero que tenha ajudado. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários para que eu possa tentar te ajudar. Tranquilo?